bom dia, tudo bem por aí? Professor Celso, bom dia, como o senhor está? Tudo bem, Antoniela, um bom dia a todos. Professor, amanhã começa o zoneamento agrícola aqui na nossa região, então os produtores estão preparados para o plantio da soja. Zoneamento é uma ferramenta de gestão, né? São informações para se ter o máximo de produtividade em uma determinada cultura, no caso a soja. Exatamente, é isso aí. E esse é um dos assuntos do programa de hoje. Então você que nos acompanha pela KTV e também no YouTube, seja bem-vindo. O Agrofag está no ar. Dia 1º de setembro marca o início do zoneamento agrícola para o plantio da soja no oeste do Paraná. Os produtores estão preparados para colocar as máquinas no campo. Especialistas falam sobre as expectativas de produção e mercado para a safra. Agora é trabalhar e torcer para que tudo ocorra bem. Vamos torcer a Deus que todo mundo vai colher bem, né? Chove para todo mundo, que a previsão diz que é boa de chuva esse ano de novo, né, na região. A expectativa é favorável, que haja uma boa safra, sim, com certeza. Acreditamos que o clima vai ser favorável também, né? E no demais é seguir o nosso trabalho, seguir em frente, fazer a nossa parte. É época de podar as videiras. O Agrofag vai mostrar como isso deve ser feito. Vamos falar também sobre os nelores pintados e dar dicas de conteúdo do agro nas redes sociais. A Isa tem informações sobre uma fruta muito saborosa, a amora. Em Capitão Leônidas Marques, a família Biasi mantém viva a tradição de fabricar produtos derivados da cana-de-açúcar. A pergunta que eu quero fazer é se família que produz melado também come melado, Diane. E muito melado. Não pode faltar na mesa. Não pode faltar? Não, de jeito nenhum. É a força da agroindústria familiar. E olhem só esse trator Ford 1945. Uma relíquia que você vai ver hoje aqui no Agrofag. Professor Celso, olha só que história interessante. Essa semana, eu e o Denilson Martins, que é o nosso repórter cinematográfico, fomos até a propriedade do seu Ney Bax, lá no distrito de Penha, na cidade de Corbélia. A reportagem que nós vamos exibir daqui a pouco era sobre o plantio da soja. Mas chegando lá na fazenda, a gente se deparou com uma relíquia no barracão. Olha aí, um Ford 1945. Não teve como não apreciar esse trator aí. Que trator, hein? Me lembra o meu passado, hein? É lindo demais mesmo. Vamos dar uma olhada em um vídeo que a gente fez para publicar nas redes sociais dele. É um trator eu adquiri ele faz uns 40 anos atrás, e ele é de 1945. A manivela aqui, você pode pegar e dar pressão aqui. O funcionamento dele é 100%. Pega na manivela. Essa aqui, na verdade, é uma plantadeira e semeadeira, né? Ela é de 1940. E como é que é o passado, né? Você tem uma ideia como é que era o passado. Era sofrido, era bem diferente da realidade de hoje. Que legal, né, professor? Tudo revitalizado, novinho. E com buzina, né? Exato. Isso me remete ao meu passado, né? Nós tínhamos também um carro de boi, né? Nós colhíamos, arávamos com uma ajuda de boi, né? E aí meu pai comprou um Ferguson, não Massey Ferguson, era Ferguson, né? Um trator pequenininho também, né? Foi uma revolução na época, né? Foi um upgrade na propriedade, né? Uhum. E aí muito trabalho que era manual, né? Ele passou a ser mecanizado, foi um grande sucesso. Que legal, transformou a rotina lá então na propriedade. Foi bom, e pelo jeito é uma peça, né? Da história da família, é muito gostoso você ter essas recordações. Isso aí, guarda muita memória, né? Muito bem. E agora tem outra história muito boa que também envolve tradição. É uma indústria lá de Capitão Leônidas Marques que fabrica produtos derivados da cana-de-açúcar. Um trabalho em família que começou há 44 anos. Esta agroindústria fica em Capitão Leônidas Marques
e produz de forma orgânica derivados da cana-de-açúcar. O Agrofag acompanhou o trabalho feito aqui. A doce história começou com a dona Noeli e o seu Valmor em 1981, há 44 anos. Nós começamos a indústria em 2, mas esses 2 só o meu sócio mandou eu comprar o engenho e o tacho e iniciamos. Dentro de um ano ele abandonou e foi para Rondônia. Aí eu segui solito. Hoje quem administra a empresa é a filha Diane e o marido dela, o Alceu. Eles comandam uma equipe de 15 funcionários. Há uns 5 anos atrás a gente produzia 2, 3 dias por semana. Agora não, agora a gente produz de segunda a sexta. Às vezes até no sábado a gente tem que produzir também para vencer a demanda dos nossos clientes. Antes dos alimentos chegarem até a casa dos consumidores, a cana é cultivada na lavoura de 19 hectares por até 1 ano e 2 meses. O início é a plantação, né? Você faz a preparação do solo, né? E aí em seguida o plantio, uma adubação legal para ela, calcário. Hoje eu uso uma cama de aviário, né? E aí você faz o plantio e aguarda 12 meses para fazer o corte. Ao contrário de outras lavouras, né, que o ciclo é bem mais curto, né? Então a cana é 12 meses. O primeiro plantio é 14 meses, na verdade, para ser bem sincero. O plantio ocorre após o inverno, geralmente entre agosto e outubro, para evitar que a geada prejudique o desenvolvimento da cultura. Mas o que gera dor de cabeça no produtor é mesmo a estiagem. Isso porque as canas precisam de água para crescer e ter alto rendimento. Vamos citar assim o verão passado, né? Que a gente enfrentou. Calor intenso e pouca chuva. Como ela é um produto que exige muita água para seu desenvolvimento, então o calor excessivo não vem sem até uma causa muito agravante, se tiver chuva. Mas aí quando combina calor e falta de chuva, aí é um problema sério. As varas são cortadas e depois colocadas com o muque na carroceria do trator. Quando chegam até aqui, elas são colocadas na moenda para a extração do caldo. Para o processo de fervura, o fogo é aceso nessa caldeira abastecida com lenhas. Aqui, o melado, o açúcar mascavo, o pé de moleque e a rapadura ganham forma. Nesses 2 tachos, que comportam até 500 litros cada, a garapa é pré-aquecida antes de ser levada para outro recipiente. Já nessa caldeira, quase toda a água evapora ao mesmo tempo em que engrossa e gira, evitando que se queime e grude no fundo. Após atingir o ponto ideal, o caldo é levado até o batedor, onde fica por 13 minutos em média. Aos poucos, o caldo fica mais denso até ficar granulado. O açúcar passa pelo peneirador e, por fim, vai para a mesa de secagem para que esfrie no mínimo por 12 horas. Esse tempo é para que o açúcar mascavo seja armazenado no pacote macio, sem embatumar. O melado é feito de outra forma. Tanto o pré-aquecimento quanto o aquecimento ocorrem nos tachos. Essa cera na parte de cima precisa ser removida. Por fim, o melado também é colocado no batedor até ter a consistência desejada. Nós temos o melado fino, que ele ferve um pouquinho a menos, e ele é uma cana que tem menos doce. Ele tem o gostinho um pouquinho mais apurado. O pessoal também usa bastante para fazer na carne, fazer aquela carne mais adoçada, agridoce que fala, né?
E tem o melado batido, que é um pouquinho mais cremoso e mais doce. Por mês, a empresa produz em média 300 quilos de melado, 240 quilos de açúcar mascavo, além de pé de moleque e rapadura. Os produtos são vendidos na região e para 8 estados, incluindo Tocantins e Roraima, no norte do país. Agora a pergunta que eu quero fazer é se família que produz melado também come melado, Diane. E muito melado. Não pode faltar na mesa. Não pode faltar? Não, de jeito nenhum. Em volta da mesa, Dona Noeli avalia que a produção lá atrás era desafiadora, diferente de hoje. Na minha época, quando eu cuidava os tachos, quando nós começamos, era bem difícil, era bem sofrido. Agora não, agora pelo que eu vejo ali, nós não estamos ajudando mais, né? Mas está tudo automático agora, né? Eu acho que é bem mais fácil agora. Agora é fácil de fazer. Mas na minha época era difícil. Se o trabalho ficou mais simples, então cabe aos filhos e netos a responsabilidade de seguir o caminho adiante. Tá eu e minha família, né? Meus filhos estão me ajudando também. E tem a netinha, né? Que já tá aí também no meio da fábrica aí. Então vamos ver, né? Espero que eles também continuem daqui para frente. Ou quando eu parar, como o pai e a mãe pararam, vamos ver se eles vão seguir a carreira aí do biso, do vô. Olha aí, professor, que bacana ver o trabalho em família acontecendo, né? Voltando um pouco no meu passado, né? Lembrando um pouquinho do meu passado, né? Nós tínhamos também aquelas reuniões, né? Aqueles mutirões para fazer o melado. E o que fazia? Juntava o pessoal, e naquela época a moega não era uma moega moderna, né? Era uma moega feita artesanalmente, certo? De madeira, onde você tinha uma junta de boi rodando, você colocava a cana, fazia garapa, né? E aí fazia o melado. E as mulheres iam apurando esse melado num tacho de cobre, né? E aí aquela festa, né? Todo mundo reunido, né? E fazia os doces, fazia o melado, colocava lá para fazer pé de moleque, né? Era rapadura. Muito gostoso. E isso também depois vai evoluindo, né? E hoje a importância que tem isso na indústria familiar, né? Entendeu? Já de um tempo passado, né? E melado é uma arte, né? Tem que ter paciência, dedicação e conhecimento. Não é qualquer um que faz, não. Né? Com certeza, tem que ter muita dedicação no trabalho, né? Bom, beleza, que legal. Isso mesmo. Que legal saber, professor. Isso aí. E estamos chegando na época das amoras, essa fruta que é tão saborosa tanto in natura como em geleias e doces. A Isa tem as informações. A amora preta é uma fruta cada vez mais presente nas mesas brasileiras, principalmente de maneira processada, apreciada pelo sabor único que equilibra doçura e leve acidez. Além do valor nutritivo, o seu cultivo vem ganhando espaço por ser uma alternativa rentável e bem adaptada ao clima do sul do Brasil. As variedades de amora preta se dividem entre aquelas destinadas ao consumo in natura e as voltadas ao processamento. Amoras de mesa ou in natura são maiores, mais doces, menos ácidas e de aparência atrativa. Cultivares como BRS Cainguá, BRS Terena e BRS Xingu podem atingir frutos entre 7 a 10 gramas, com equilíbrio ideal entre açúcar e acidez, além de boa conservação pós-colheita. E também as amoras usadas na fabricação de sucos e geleias. São menores, mais ácidas e priorizam produtividade e rendimento industrial. A BRS Ticuna é referência nesse segmento, com alta acidez e excelente desempenho para a industrialização. O cultivo da amora preta é adaptado a regiões de clima subtropical e temperado, exigindo horas de frio para estimular a brotação. O plantio deve ser feito no inverno, quando a planta está em dormência. As mudas precisam ser de viveiros certificados e o espaçamento recomendado é de 1 metro a 1,5 metros entre plantas. É fundamental ficar de olho no solo. Ele precisa estar fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica. Os ramos devem receber uma boa insolação. E sim, é necessário realizar poda anual, retirando os ramos que já produziram para estimular novos brotos. A irrigação deve ser contínua, garantindo frutos maiores e mais uniformes,
Com manejo adequado, a produtividade média é de 15 a 30 toneladas por hectare, e esse número pode alcançar até 70 toneladas por hectare em áreas irrigadas e bem conduzidas. Para quem deseja ter uma amoreira em casa, a recomendação é adquirir mudas já pré-estabelecidas em viveiros, com boa sanidade, garantindo maior potencial produtivo para a planta. Amoras podem ser cultivadas em quintais e até mesmo em vasos grandes, dando frutos para consumo da família. Além de ser uma planta rústica e de fácil manejo, rende colheitas por vários anos, sendo uma ótima opção para quem busca ter frutas frescas no dia a dia. No Brasil, a amora preta ainda ocupa pequenas áreas, mas vem em constante expansão. O Paraná é referência na produção. Em 10 anos, a safra estadual passou de 347 toneladas em 2013 para 694 toneladas em 2022, com um crescimento de 28% na área plantada. De acordo com o IDR, a participação da amora no valor bruto da produção alcançou aproximadamente 7 milhões em 2022, com destaque para municípios como Prudentópolis, Curitiba e Paula Freitas. A valorização da fruta, tanto para o consumo fresco quanto para o processamento, reflete no crescimento do plantio e abre novas oportunidades para agricultores familiares e produtores em escala comercial. Não deixem de acompanhar o Agrofag nas redes sociais. Nos vemos na próxima semana. Até lá! Obrigada, Isa! E nós continuamos falando de frutas, agora com uma dica sobre como fazer a poda das videiras. Confira! Este é o polo do IDR Paraná em Santa Teresa do Oeste. Na área de 127 hectares, o Instituto desenvolve diversas pesquisas. Uma delas é voltada ao cultivo de videiras. São 3 hectares onde estão plantadas 8 variedades de uvas. A Alessandra é engenheira agrônoma e pesquisadora que coordena os estudos de fruticultura na unidade. Ela comenta que o objetivo do trabalho realizado aqui é melhorar a produtividade no campo junto ao produtor. Esse experimento é um experimento de longa duração. Nós tivemos aí a nossa primeira colheita em 2016 e já estamos aí finalizando as avaliações e ao longo de todos esses anos aí nós estamos coletando vários dados para que eles possam ser seguramente repassados ao produtor em relação à questão do ciclo desses cultivares na nossa região, em relação à qualidade dos frutos, à produtividade, que é muito importante também, mas em relação também a todo o trabalho realizado no manejo produtivo e também vegetativo dessas plantas. Esta época do ano é um período importante para o manejo dos parreirais. É o momento de fazer a poda, um trabalho que exige muita atenção e cuidado. A Alessandra explicou para a nossa equipe a importância do corte para o desenvolvimento das plantas. A videira é uma planta que necessita da poda. Por quê? Porque ela vai produzir nos ramos que vão desenvolver nesse ano. Então, imagina que eu tenho aqui esses ramos, todos esses ramos, eles produziram no ano anterior. Se eu não fizer a remoção desses ramos velhos, eu vou ter uma produção cada vez menor e mais longe da base da planta. Tá? Então eu preciso remover esses ramos para estimular a brotação e a produção nessas gemas basais. E esse seria o momento ideal do ano para fazer a poda? Exato. Por quê? Porque a videira ela tem um período do ano que ela passa em dormência. Então é uma fruteira de clima temperado, que no período do inverno então caem todas as folhas, os ramos amadurecem e a planta fica em repouso. Esse repouso, o que define o início desse repouso? A diminuição das temperaturas e o período do dia lá no início do inverno, outono, inverno. Agora nós já estamos indo para o final do inverno, próximo da primavera, quando ocorre a elevação das temperaturas. E isso é um indicativo para a planta, é um estímulo para a planta iniciar, então, novamente o seu processo produtivo, ou seja, emitir brotos, aumentar a velocidade de circulação da seiva e, dessa forma, dar origem aos ramos novos, aos novos ramos que vão produzir os frutos da safra deste ano. A agrônoma conta que as videiras dão indícios de quando já estão prontas para serem podadas. Nós observamos uma mudança no formato das gemas, que são essas estruturas que vão
a partir delas vão originar os novos ramos, os ramos que vão produzir esse ano. Então, quando você observa as gemas basais dessa planta, nós conseguimos observar que elas já estão ficando inchadas, ou seja, arredondadas. Então, elas já estão saindo do período de dormência, que é caracterizado por gemas mais finas e pontiagudas. Então, quando a planta está bem quietinha, lá no inverno, está no período de dormência dela, as gemas estão pontiagudas, estão fininhas. Quando começa a elevar a temperatura e essa planta vai entendendo que agora é o momento dela acordar, essas gemas elas vão ficando inchadas, elas vão ficando maiores, né? Então, até chegar um ponto, não é o caso aqui, né, que eu já começo a observar aí uma estrutura esbranquiçada, que a gente chama de gema algodão. Ela continua aumentando seu tamanho e aí ela começa a mudar de cor, fica esverdeada, porque já é o início da brotação que está aparecendo. A pesquisadora diz que as podas devem levar em consideração as características individuais de cada planta e mostra como o trabalho é feito na prática. Quando eu faço uma poda muito longa num material que produz aqui na base, o que está acontecendo? Eu estou deixando mais lenha na planta. E na fruticultura eu não quero lenha, eu quero fruto. Então, por isso que eu preciso saber qual é o comportamento genético desse material para mim acertar na poda, não jogar a minha produção fora ou ficar produzindo lenha, que eu não preciso na fruticultura. Por isso que a poda, a fruticultura, ela tem os princípios, nós temos que seguir os princípios fisiológicos da poda, mas ela tem que ser analisada planta a planta. Então eu chego aqui nessa planta, eu observo que aqui eu já tenho uma parte, uma poda, que foi a poda do ano passado, então esse é um ramo que produziu ano passado, aqui já tinha sido podado. Então eu elimino esse toco fora, esse que nós já podamos é um ramo bonito, eu deixo ele com 2 gemas e esse aqui eu corto ele, fica uma gema só, que aí no próximo ano eu posso eliminar todo esse lenho velho e fazer a minha poda nesse ramo que vai ser emitido nessa gema. A mesma coisa aqui nessa planta, nesse ramo. A poda do ano passado foi aqui, então eu vou contar 1, 2 gemas e vou eliminar. Esse raminho está fino, seco, eu elimino ele, todo ele. Corto fora essas pontinhas aqui que ficaram na poda do ano passado. E esse ramo também é um ramo de bom calibre, né? Então é um ramo que não é fino. Também deixo 2 gemas e faço aí a poda. Os produtores também precisam ter cuidado com os ramos já cortados. A Alessandra recomenda que eles sejam retirados de perto das videiras. É importante fazer a remoção desse material porque muitas vezes permanecem nesses restos culturais pragas e doenças do ano anterior, então é importante remover. Alguns produtores até picam esse material e mantêm ele na linha das plantas, mas aí ele tem que ter um controle bem rígido em relação ao controle de pragas e doenças e principalmente até na questão de todo o manejo integrado dessas plantas, né? No nosso caso a gente opta por remover da área, mas mantemos o solo sempre coberto com plantas de cobertura, visando aí um bom equilíbrio entre a parte física, química e biológica do solo com essa interação das plantas de cobertura. Tá aí, o pessoal do IDR sempre parceiro da gente. Mais uma vez, o nosso muito obrigado, especialmente para a Alessandra, que trouxe essas dicas importantes. E agora um recado para você que quer participar com a gente do programa, esclarecendo dúvidas, enviando fotos e vídeos, compartilhando informações e novidades aí da sua região ou sugerindo assuntos para tratarmos aqui. Entre em contato com a nossa equipe no WhatsApp. O número é o 4533213970. Estamos em todas as redes sociais, lá no Instagram, TikTok, no YouTube e também no Facebook. Participe! Você já ouviu falar em Nelores pintados?
Nós ficamos sabendo que em São Jorge do Oeste, aqui no Paraná, uma fazenda se dedica à criação de Nelores que tem essa característica. Então, professor Celso, olha aqui na tela, nós temos uma foto de um animal padrão, Nelore padrão, e na próxima, um Nelore pintado, olha aí. Só orientando que esse Nelore pintado não é um cruzamento, né? É um gene recessivo. Ele tem a mesma qualidade do Nelore normal, porém ele é malhado, vamos dizer assim, né? Isso aí. Nós conversamos com o representante da fazenda para saber mais sobre a genética desses animais. Vamos acompanhar. Então, para a gente saber mais sobre essa variedade do Nelore pintado, a gente vai conversar com o Leandro Nogueira, ele que é representante comercial da Nelore Hatch e está lá em São Jorge do Oeste, aqui no sudoeste do estado, vai mostrar para a gente um pouquinho desses animais e as suas peculiaridades. Olha só que interessante. Seja bem-vindo, Leandro. Muito bom dia, Antoniela. Bom dia, os amigos da Agrofag. Estamos aqui na sede da Nelore Hatch, no sudoeste do Paraná, em São Jorge do Oeste. E para apresentar para vocês 2 animais da raça Nelore pintado. Leandro, explica pra gente, a questão dele ser pintado em si é uma modificação genética que foi se adaptando, né, do Nelore em si, e esse tipo de expressão que ele tem, então, genética, vai ter alguma diferença no potencial do animal, ou é simplesmente algo que é uma característica dele? Qual é essa diferença dele ser pintado? Há alguns anos, algumas empresas, ou uma empresa, foi modificando o Nelore. Começou a aparecer alguns Nelores manchados, né? Pintados, e aí ele foi se especializando no Nelore pintado até chegar nesse tipo de animal. Então hoje nós temos nas centrais de sêmen Nelores pintados de altíssima genética, onde que qualquer criador hoje tem acesso a comprar o sêmen desses animais e levar para o seu plantel. É o que a Nelore Hatch fez. Quanto à genética dos nossos animais, ela é a mesma do Nelore convencional, do Nelore padrão. A diferença, eu repito, é a beleza racial, a docilidade, a habilidade materna nas matrizes. São vacas boas produtoras de leite, conseguem criar muito bem seus bezerros, né? E como vocês estão vendo, é lógico, a mansidão dos animais. É lógico que esses animais são animais de cabresto, né, de baia, que foram domados, mas enfim, o Nelore normal padrão lá de campo, Nelore pintado, também é um animal mais dócil. A gente tem 2 animais aí contigo, então, né? Um que tem essas manchas preta e branca e também um com a variação vermelha, dessas pintas vermelhas. Esses são os 2 tipos hoje que a gente tem no Brasil? Exatamente. São os 2 tipos de Nelore que tem no Brasil hoje. Tem o pintado de preto e o pintado de vermelho. E no caso nosso, que nós compramos sêmen de Nelore pintado e inseminamos as vacas Nelore Hatch, vacas brancas, então nós temos outros tipos de coloração também. Nós temos o pintado, preto, né? Temos o vermelho e temos os cores fechadas que a gente fala, que é um Nelore que não pintou, né? Ele puxou mais pela descendência do pai, né? No caso esse aqui, ó, é um Nelore que não manchou muito, Nelore preto, né? Ali nós temos um Nelore mocho, que também não manchou. Essas são as colorações que saem no cruzamento do Nelore pintado com o Nelore padrão. Show de bola, Leandro. Obrigada por participar com a gente, obrigada por mostrar seus animais também. Quando a gente puder, a gente quer ir aí para São Jorge do Oeste e ver eles de pertinho. Obrigada. Eu quero agradecer a vocês, jornalistas da Agrofag. É um privilégio poder fazer uma matéria dessa com vocês. E a nossa fazenda está de portas abertas. Quando vocês quiserem aqui conhecer a Nelore Hatch, vir passear aqui. Os amigos que estão acompanhando esta matéria, quiserem conhecer a Nelore Hatch, estamos localizados em São Jorge do Oeste, no sudoeste do Paraná, e sempre com as porteiras escancaradas e abertas para receber vocês. Veja agora os preços do mercado agrícola em nossa região. Em Cascavel, a saca da soja encerrou a semana em R$ 117,00, a saca do milho, R$ 51,00 e a saca do trigo, R$ 76,00. No próximo bloco, dia 1º de setembro, marca o início do zoneamento agrícola para o plantio da soja no oeste do Paraná. Vamos mostrar qual é a expectativa em relação à produção e à área plantada em todo o Brasil. E também ver com os produtores como eles estão se preparando para essa safra. É já já.
Sim, o futuro exige cada vez mais. Mais inovação, mais qualidade. Na FAG, a excelência é ponto de partida. Experiências de aprendizagem, eventos empreendedores e networking transformador. Um ecossistema de educação completo no campus mais moderno do Brasil. Na FAG, você evolui com quem lidera. Conheça, compare, realize. Centro Universitário FAG. fag.edu.br/vestibular. Provas 11 de outubro. Quem faz FAG, faz a diferença. E aí, Lili? Você tá sabendo da novidade que tá rolando por aí? Claro! É o Clube do Mascote do Hospital Veterinário FAG. Meu humano já assinou. Consultas, exames, vacinas, tudo no pacote. E ainda tem castração, check-up e muito mais. Clube do Mascote do Hospital Veterinário FAG. Seu pet merece mais. Acesse clubedomascote.com.br. Camagril apresenta luzes, som, esporte e sensações. Night Running City Farm FAG. Uma corrida noturna diferente. Um circuito especial no campus mais moderno e completo do Brasil. Escolha sua distância e inscreva-se pelo site cityfarmfag.edu.br/run e faça parte desse movimento de saúde e esporte. Dia 27 de novembro, Night Running City Farm FAG. O assunto agora é a safra de verão. A partir dessa segunda-feira, amanhã, dia 1º de setembro, produtores já podem começar o plantio da soja aqui no oeste do Paraná. É o zoneamento agrícola. Nós vamos mostrar agora como eles se prepararam para esse momento e também quais as condições ideais para iniciar o plantio. Confira. Ela é um dos pilares do agronegócio nacional. Estamos falando da soja. Item essencial na indústria de alimentos e que exerce papel importante na balança comercial. O Brasil é o maior produtor de soja do mundo. Na última safra, foram plantados 48 milhões de hectares, para uma colheita que rendeu 169 milhões de toneladas. Além de líder na produção, o Brasil também é o maior exportador. Em 2024, 107 milhões de toneladas foram enviadas para o exterior, principalmente para a China. O Mato Grosso está em primeiro lugar na produção. Em 2024, o estado produziu 50 milhões de toneladas, colhidas em uma área de 12 milhões de hectares. O Paraná é o segundo, plantou 5 milhões e 700 mil hectares e colheu 21 milhões de toneladas. Agora, com o mês de setembro chegando, os produtores paranaenses já estão com tudo pronto para o plantio. Nessa fazenda, em Cascavel, a Regiane já deixou os insumos bem organizados. É ela que administra as lavouras. E para essa temporada, planeja cultivar 510 hectares. Insumos, fertilizantes, cloreto, semente, um pouco de nutrição, dessecantes, tudo comprado, organizado. Há 6 meses. Agora é esperar um momento para entrar com a plantadeira aqui na lavoura. Exatamente, é isso que pega. A gente fica um pouco angustiado, né? A gente quer logo, mas agora tem que aguardar o momento certo para a soja ser plantada. Boa parte da soja será plantada sobre a palhada do milho. Outra parte, de 96 hectares, sobre a palha da aveia. E em mais 15 hectares, na do trigo. Para escolher as variedades, a produtora considerou os diferentes ciclos da soja. Os talhões são divididos por etapas, né? Tem a soja que ela é um pouco precoce, soja que é mais tardia, intermediária, até para facilitar o processo de colheita depois, porque senão ela chega tudo junto, a soja chega tudo junto e vira uma loucura, né? Mas é tudo muito bem planejado, já com bastante antecedência. Na hora do planejamento, a tecnologia foi uma grande aliada. Ela nos mostra o mapeamento das áreas onde vai realizar o plantio e conta que o histórico faz toda a diferença. Vindo de uma safra colhendo milho, muito trabalho. Aí agora a gente já está com esse soja comprado há 6 meses, então tudo muito organizado. Então não para. A hora que as plantadeiras estiverem na lavoura, existiu todo um trabalho por trás daquilo. Não é só a plantadeira, ela não foi lá por acaso, ela tem todo um trabalho, um histórico por trás. Toda uma organização dos funcionários, de nós, os gestores, de toda a equipe.
Os fertilizantes já foram entregues e estão estocados no barracão. Agora a equipe espera pelas sementes e faz os ajustes do trator e da plantadeira. A gente procura sempre estar se antecipando a certas etapas, né, para na hora de entrar efetivamente no campo, tá tudo redondinho, tudo certinho para não parar mesmo. Quem também está deixando tudo pronto para começar a plantar a soja é o seu Ney. Aqui na propriedade que fica no distrito de Penha, em Corbélia, o produtor vai dedicar 240 hectares para a cultura. Parte dos insumos já chegou. Agora ele aguarda a entrega das sementes. Tem um adubo, já recebeu uma parte, né? E a outra parte vou receber mais agora final do mês. E a semente também não chegou ainda, né? Mas vai chegar até o fim do mês, está aí. E a gente procura trazer para cá, para deixar um lugar mais fresco, né? Que ela já sai de uma temperatura boa lá, você tem que corrigir ela, deixar ela num lugar bom também, para não dar problema de calor, né? E prestar atenção também como é que vai ser armazenado aqui também, para não dar problema de germinação, né? Seu Ney fez a colheita do milho safrinha no fim de julho e está preparando a palhada para plantar, o que deve ser feito próximo ao dia 20 de setembro. Aqui depois soja, teve a safrinha, né? Foi, graças a Deus, foi feita a colheita. E depois agora foi feita a primeira dessecação, né? Antes do plantio, depois vai ser feita a segunda dessecação antes do plantio. E estamos na expectativa, né? Quando chegar o dia certo para nós fazer, para conseguir deixar a lavoura bem pronta, né? Para iniciar o plantio daí. Na hora de tomar a decisão e começar efetivamente o plantio, o produtor precisa se atentar a alguns fatores fundamentais. O primeiro deles é o ZARC, o Zoneamento Agrícola de Risco Climático, que aqui no oeste do Paraná vai do dia 1º de setembro ao dia 31 de dezembro. Além disso, o produtor precisa analisar as condições climáticas. O solo tem que estar com uma boa umidade, descompactado e com uma temperatura acima dos 15 graus. É justamente sobre essas condições que favorecem a germinação e a qualidade das sementes que agrônomas da UBS e da Copavel desenvolvem estudos. A Elieges coordena as operações e fala sobre a importância de aguardar o momento ideal para plantar. É muito importante o produtor se atentar em alguns pontos, como, por exemplo, esse ano a gente teve um inverno um pouco mais rigoroso, ou seja, a temperatura do solo ela esfriou muito mais do que os anos anteriores e vai demandar também de um período um pouco mais quente até que ela atinja uma temperatura ideal para que seja feito o plantio e que a semente consiga desempenhar sua melhor função ali no processo germinativo. A agrônoma explica que outro ponto fundamental para trazer qualidade nos primeiros dias de desenvolvimento da lavoura é o tratamento contra pragas e doenças. Mais de 90% das sementes comercializadas pela cooperativa já recebe defensivos ainda na indústria. Ela também lembra que para favorecer a germinação é importante respeitar o prazo de carência dos herbicidas. É importante o produtor rever todo o manejo que ele fez, se está dentro dos prazos de carência, se às vezes não tem algum herbicida que ele aplicou que pode vir a dar uma fito no momento em que a plântula vai estar emergindo. Então são muitos detalhes que o produtor tem que estar atento e por isso é importante também do apoio técnico do pessoal, né? A partir de agora, tanto a Rejane quanto o seu Ney vão ficar de olho nos investimentos. E, é claro, no tempo. Vamos torcer a Deus que todo mundo vai colher bem, né? Chove para todo mundo, que a previsão diz que é boa de chuva esse ano de novo, né, na região. A expectativa é favorável que haja uma boa safra, sim, com certeza. Acreditamos que o clima vai ser favorável também, né? E no demais é seguir o nosso trabalho, seguir em frente, fazer a nossa parte. Então a gente viu aí, né, professor Celso, todos se preparando para o plantio. Deu para notar pelo VT que está realmente tudo organizado para o plantio, né? E notar que o dia do plantio é o dia da colheita. Então, quando se planta, você já está praticamente vendo a colheita lá na frente, né? Então, faça essa operação com muito cuidado, porque com certeza o sucesso virá. Isso aí, faz toda a diferença, né?
Isso mesmo. E como nós citamos na reportagem, o Paraná é o segundo maior produtor de soja do Brasil. Nós conversamos com o DERAL, que é o Departamento de Economia Rural, da Secretaria de Agricultura do Estado, para saber quais são as projeções para essa safra. Acompanhe. Nós vamos conversar agora com Edmar Gervásio, analista do DERAL, e eu já pergunto, então, para ele, né, como o Departamento de Economia Rural avalia esse começo da safra de verão, né, mais especificamente aí falando sobre a soja. Seja bem-vindo, Edmar. Obrigado. De certa forma, a gente vai ter uma safra grandiosa novamente em termos de área. Então, hoje se espera um plantio aí de área um pouquinho acima do que a gente tinha na safra anterior, né? Hoje a gente está estimando aí nesse primeiro relatório uma expectativa que serão plantados 5,8 milhões de hectares pelo estado do Paraná. Esse volume é muito próximo que a gente teve em safras anteriores e se a gente tiver um cenário favorável ou em condições normais, espera-se que sejam colhidos aí pouco mais de 22 milhões de toneladas pelo estado. A cultura da soja, ela é, de certa forma, dominante nesse primeiro ciclo. Então, a gente começa a plantar soja e ela em termos de volume, aí, praticamente mais de 90% da área que é plantada das culturas aí no estado do Paraná, ela é representada pela soja nesse período. O produtor está de olho no zoneamento e também em custos de produção, né? Sempre. De que maneira vocês também analisam aí que os custos de produção vão impactar mais? Em qual dos setores aí? São os fertilizantes, são os defensivos? Como é que vocês avaliam? Hoje o custo de produção geral, né, ele não teve um aumento significativo. Ele está, de certa forma, estável, considerado com alguns itens até em queda, se a gente comparar o ciclo anterior, mas a gente tem também um preço que não está tão atrativo como a gente já teve, por exemplo, nos últimos 12 meses. Então, hoje, os preços de comercialização eles estão muito próximos, né, ou até quase iguais ao período inicial de plantio lá do ciclo anterior, né, ou seja, lá setembro e agosto do ano passado. Os custos, de certa forma, hoje são impactantes e principalmente os insumos básicos, né, fertilizantes, semente, o próprio reajuste de mão de obra, até maquinários também que tiveram elevação de preços. Então, isso acaba, de certa forma, influenciando, de certa forma, a lucratividade ao longo do tempo para o produtor de soja. E, Edmar, se você também puder comentar para a gente essa questão, né, de como o estado do Paraná aí ocupando o segundo lugar na produção de soja, como é que a gente vê essa importância também na industrialização, na entrega logística também disso, tudo já começa agora, né, o planejamento para a safra já começa agora, como é que estão aí essas questões de armazém, também o produtor já está se preparando para isso, fechando seus contratos, como é que está no estado de uma maneira geral, assim? Com o boom do preço da soja, quando ela superou lá os R$200, a gente teve uma mudança muito significativa no conceito de comercialização futura da soja no estado. Enquanto que em várias safras, nos anos 2000, ali 2010, a gente largava o plantio em torno aí de 30%, 35%, às vezes até mais que isso, 35% da produção esperada, já comercializada pelo produtor de soja. Esse cenário se mudou bastante quando a gente teve esses picos de preço. Então, o produtor, hoje, ele tende a ficar menos dependente da comercialização prévia, ou seja, ele está, de certa forma, capitalizado e ele não necessita necessariamente de uma comercialização inicial para poder gerar, né, fazer o giro dos recursos financeiros. E isso, de certa forma, segura um pouco o produto no campo e também isso gera uma necessidade maior de armazenamento, né? No estado do Paraná, a gente tem uma estimativa aí que podemos armazenar entre 30 a 35 milhões de toneladas, enquanto que temos uma safra aí acima de 45 milhões de toneladas em algumas condições. Então, a gente tem aí, de certa forma, um déficit de armazenagem que ele é suprido em grande parte por uma aceleração da comercialização. Então, à medida que a gente começa a plantar a soja, a gente tem o escoamento mais rápido das outras culturas que estão em armazém. Nesse caso mais concreto, é o milho, para já começar os preparativos para a colheita que está logo ali em janeiro. Muito bem. Edmar, muito obrigada pelas informações. A gente vai seguir acompanhando junto com vocês aí o andamento da safra e bom trabalho.
Agora nós vamos saber qual é a expectativa dos agricultores a nível nacional. A conversa é com o Maurício Buffon, presidente da AproSoja, a Associação Nacional dos Produtores de Soja. Seja muito bem-vindo, presidente. Vou falar um pouquinho sobre o que está acontecendo aí para essa nova safra de soja aí 25-26, que está bem próximo do início aí das atividades de campo. É isso mesmo, né? E para a gente relembrar aqui a importância da soja, o Brasil é responsável por 42% da produção global, os produtores, né, com um longo planejamento e agora, né, já vendo aí o início da semeadura. Como é que a AproSoja tem avaliado aí esse cenário, né? Pensando que na safra passada nós tivemos aí 47,6 milhões de hectares e uma produção de quase 170 milhões de toneladas. Como é que está a perspectiva agora, de acordo com a AproSoja? Olha, no passado, aí do ano passado, nós tivemos uma safra com algumas exceções em pontuais no Rio Grande do Sul, norte do Paraná, Mato Grosso do Sul, alguma parte do Mato Grosso do Sul, tivemos alguns problemas climáticos. Na grande maioria do Brasil, nós tivemos uma safra muito boa, os números esse mesmo, e nós temos como perspectiva agora para a nova safra aí, de clima, né? Quando a gente olha o tamanho da safra, o tamanho do que pode ser cultivado no país, nós temos analisado que tem um pequeno crescimento, em torno de 1,4 de território cultivado com soja de aumento, mas nesse momento é um aumento muito tímido, né? É o menor aumento que teve aí de área dos últimos 20 anos, pode-se falar. Então, passa por um momento delicado a agricultura e isso se reflete também na sojicultura, onde os produtores estão segurando os seus investimentos e até por uma questão financeira de mercado aí que o soja não vem remunerando como precisaria para a agricultura brasileira. Então, é um ano bem desafiador nesse momento para a gente conseguir igualar essa safra de 169 milhões de toneladas que foi a passada. Eu queria que o senhor comentasse, né, de um aspecto que é fundamental para o produtor rural, que é o custo de produção, e que esse anúncio do Plano Safra não foi tão, né, favorável quanto ele esperava, mas isso tem impactado até a decisão do produtor nesse aumento de área? Como é que vocês avaliam? Com certeza, o Plano Safra ele veio muito aquém do que esperava, né? Questão de seguro agrícola e o custeio são os principais pontos aí que deixaram uma safra menor e junto com isso a questão dos investimentos, né? Quando eu falo que não vai ser fácil bater essa safra passada aí em volume de grão, é devido aos investimentos, né? Um ano muito desafiador, muito menos recursos sendo aplicados nas lavouras devido a esse alto custo de produção e a diminuição de oferta de dinheiro para a agricultura, para os agricultores. Então, como a agricultura ela é feita por investimento, clima e pessoas, né? As pessoas, os agricultores brasileiros estão aí para fazer essa agricultura, mas os investimentos estão com pouco recurso na mão, então nós acreditamos que vai ser uma safra muito desafiadora. Continuamos otimistas na safra, principalmente com a questão do clima, parece que vai ser um clima favorável de novo, segundo alguns meteorologistas, mas os investimentos estão muito aquém do que se precisava. Então, é uma safra aí que para a gente bater esse volume de 169 milhões de toneladas aí que é divulgado dessa safra passada, vai ser muito difícil. Pegando o gancho, então, né, de condições para que a produção seja rentável para o produtor rural, a maioria dos produtores que plantam soja no verão seguem plantando, né, seguem pela escolha dessa commodity, ainda assim ele precisa ter uma rentabilidade para que ele esteja motivado aí, né, para continuar nesse plantio. Como é que vocês avaliam a questão do preço, a média, e hoje como o produtor pode esperar daqui para frente, apesar de ser algo ainda instável, como é que o produtor pode esperar aí essas médias daqui em diante? Olha, quando a gente olha para a questão de preço, fazem 2 anos aí que os preços vêm caindo ou de lado, que a gente chama, né? Os preços não estão oscilando muito. E para o custo de produção, sim, sempre aumentando um pouco o custo de produção, então está bem difícil. Esse é o motivo que não vem se aumentando a área, o produtor não está otimista com a atividade, então ele acaba que não
aumentando suas áreas. Nós acreditamos que esse período que vem os preços de lado, que também todas as notícias que tem de uma boa safra americana, dessa safra brasileira que já está sendo consumida e já está sendo exportada dessa safra de 24, 25, que agora começa, né? Que nós acreditamos aí que vamos ter aí um período aí que possa vir melhorar os preços, né? Todas as notícias favoráveis ao mercado de safra americana e da safra brasileira, elas já estão absorvidas. Da agora para frente é esperar as novas notícias que vêm e as condições da lavoura. A data de semeadura aqui do Brasil é muito importante, se começa cedo, se começa um pouco mais tarde. Então, tudo isso vai influenciar o preço. Nós, produtores, estamos otimistas, porque as notícias já foram todas, né, para o mercado, que era uma boa safra aí, brasileira e americana. E agora começa aí, assim que começar a questão da data de semeadura aqui no Brasil, se atrasa um pouco para chegar as chuvas, ou o contrário, começa a antecipar. Então, da agora para frente, começa a se definir o próximo ciclo de preço. E nós temos otimista aí que possa vir melhorar um pouco aí nesse próximo ano. Maurício, para a gente encerrar aqui a nossa conversa, todos estão acompanhando o cenário global, né, de instabilidade e as tarifas excessivas dos Estados Unidos também, né, que trazem perspectivas aí para o Brasil em relação à China. Como que vocês da ProSoja veem esse cenário também? Pode ser uma oportunidade ou a soja já está determinada? O limite de exportação já está pré-determinado também? Olha, não, nós enxergamos aí o mercado aí, né? As tarifas que tem para a soja no Brasil, Estados Unidos, ela não impacta diretamente o setor de soja, ela acaba impactando indiretamente. E sim, a gente tem, o Brasil é um país que tem bastante soja, 77 milhões de toneladas, 77 já foram exportadas para o Brasil. Esse ano nós devemos fechar 107 milhões de toneladas exportadas para a China. Então nós acreditamos ainda que nós ainda seremos grandes fornecedores de soja para a China, e essa aí é o ponto de vista. Com relação a Estados Unidos e China aí na exportação, os americanos também, eles não têm um excedente tão grande para poder aumentar a exportação. Ainda quem consegue fornecer soja para a China é o mercado brasileiro, é a América do Sul, e nós continuamos acreditando dessa forma que vai continuar. Certo. Presidente, muito obrigada pela participação aqui com a gente. Até uma próxima oportunidade. Tá ok, então. Obrigado a vocês. Tudo de bom. Até mais. Bom, professor, deu para ter uma ideia do cenário que se aproxima com o início do plantio da safra de soja aí, né? Lembrar que é a commodity mais importante do Brasil. O Brasil é o maior produtor, um dos maiores exportadores, né, de soja do mundo, né? Então o agricultor tem que equilibrar seus custos, né, e a sua produção, sua produtividade, né? E lembrando que o preço no final vai depender da demanda e oferta. Exatamente, é isso aí, ficar de olho no mercado. Veja agora como fica a previsão do tempo para os próximos dias aqui na nossa região. A frente fria da última semana deixa de atuar sobre o oeste do estado e dá lugar para o tempo firme. As temperaturas por aqui serão agradáveis nos próximos dias. Hoje a variação é dos 16 aos 25 graus em Cascavel. Nessa segunda, a mínima é de 18 e a máxima 26. Na terça, 19 a 27. E na quarta, a máxima permanece a mesma. A mínima é de 20 graus, sem indicações de chuva para Cascavel. Tem céu claro para o começo de setembro, também em Guaíra. A cidade hoje contará com calor, mínima de 20, que pode se elevar até 29 graus. Amanhã segue da mesma maneira. Na terça, a sensação é de mais calor, entre 21 e 31 graus de variação. E na quarta, as temperaturas continuam em 21 até 31 graus, sem chances de tempo fechado. E vamos ver como fica Foz do Iguaçu. Hoje, o sol prevalece na cidade. As temperaturas ficam entre 19 e 28 graus. Amanhã, pode oscilar dos 20 aos 27. Na terça-feira, mínima de 20 e máxima de 29. E na quarta-feira, os termômetros ficam entre 21 e 28 graus. Depois do intervalo, tem dica de conteúdo do agro nas redes sociais. Daqui a pouco.
você tá sabendo da novidade que tá rolando por aí? Claro! É o Clube do Mascote do Hospital Veterinário FAG. Meu humano já assinou. Consultas, exames, vacinas, tudo no pacote. E ainda tem castração, check-up e muito mais. Clube do Mascote do Hospital Veterinário FAG. Seu pet merece mais. Acesse clubedomascote.com.br. Sim, o futuro exige cada vez mais. Mais inovação, mais qualidade. Na FAG, a excelência é ponto de partida. Experiências de aprendizagem, eventos empreendedores e networking transformador. Um ecossistema de educação completo no campus mais moderno do Brasil. Na FAG, você evolui com quem lidera. Conheça, compare, realize. Centro Universitário FAG. fag.edu.br/vestibular. Provas 11 de outubro. Quem faz FAG, faz a diferença. Hora de dica de conteúdo. O Agro nas Redes de hoje recebe o casal que criou o Instituto de Permacultura da Pampa. A permacultura é um sistema que prioriza técnicas integradas de produção de alimentos, energia e moradia. João Roquete e Tati Cassavana hoje moram em Arkansas, nos Estados Unidos. Quem conversou com eles foi o Matheus Dias, acadêmico de jornalismo do Centro FAG. Acompanhe. João Roquete e Tati Cassavana mantêm contas nas redes sociais onde acumulam mais de 700 mil seguidores. Através de textos e vídeos, eles compartilham conteúdos com dicas para a produção no campo. Sempre com um olhar voltado para ações sustentáveis e baseadas na agroecologia. Esse é o principal material que a gente tem para encher as caixas aqui na horta de superexistência, que é uma horta que a gente tem aqui de 400 metros quadrados, com mais uma estufa de 100 metros quadrados. Tá vendo um telhado desse tamanho? Sabe quanto de água tu pode armazenar num telhado desse? No campo, quem planta água, colhe abundância. Então a coleta de água de chuva é extremamente importante no campo e na cidade também, mas no campo é vital. Nós vamos agora diretamente para os Estados Unidos, para o Arkansas, para falar com as pessoas que administram a rama permacultura, que é o nosso perfil de destaque aqui de hoje do Agro das Redes. João, Tati, muito bom dia para vocês. Bom dia. Bom dia. Como surge a ideia das pautas do dia a dia do perfil? É ali na fazenda mesmo? Vocês estão vendo ali, daí aparece alguma coisa? Como que funciona essa ideia, esse planejamento ali dos conteúdos para o perfil de vocês? A gente está sempre do lado de cá, vamos dizer assim, né? Compartilhando a nossa experiência e trazendo informação. E para a gente conseguir comunicar com as pessoas, a gente precisa saber o que elas não sabem, que tipo de dúvidas elas têm, né? Às vezes a gente acha que está partindo da informação, compartilhando alguma coisa, sabendo que a pessoa entende algum determinado processo. Quando a gente vai ver, ela ainda está mais lá atrás, precisando ainda de uma informação mais básica. Então a gente está sempre interagindo com as pessoas para ver quais informações a gente pode trazer para realmente atender a necessidade que as pessoas têm de aprender alguma coisa. Tanto que quando a gente organizou os cursos, a gente tinha os primeiros, assim, um nível da informação bem mais específico, mais alto. Aí, mais com técnico. o tempo, mais técnico, e com o tempo a gente foi mudando essa lógica. Nós fomos trazendo para um público mais caseiro, para pessoas que não são da área também, ou seja, trazendo para uma linguagem muito mais acessível a dona de casa, um advogado, um artista, ou seja, qualquer pessoa. Então a ideia foi isso também, né? Trazer uma amplitude para uma quantidade de pessoas maior, que é a diversidade hoje do nosso público, né? Poxa, muito legal. Eu queria agradecer a participação de vocês. Vocês com certeza têm muito conhecimento a agregar aqui, tanto aqui no Agrofag quanto nas redes sociais. E para fechar, eu deixo esse espaço para vocês. Como os telespectadores podem encontrar os conteúdos de vocês, tanto no Instagram, no YouTube? Quais os meios para eles encontrarem vocês? O nosso perfil no Instagram é o rama.permacultura. As pessoas podem acessar, ali tem uma série de informações. A gente tem a página do Instituto de Permacultura da Pampa, que está disponível nesse momento só para o acesso via computador, que é www.ipep.org.br. A nossa página no Facebook é Escola Rama, Instituto de Permacultura da Pampa. Se você procurar, googar Escola Rama, Tatiana Cassavana, João Roquete, Instituto de Permacultura da Pampa, vocês vão chegar nos nossos canais.
No YouTube também tem bastante informação. A gente aporta 4 vídeos semanais no YouTube com informações. Então a gente está realmente se esforçando bastante para compartilhar o viver no campo e as formas da gente ter uma vida mais saudável, mais produtiva e mais conectada de forma positiva com a natureza. É isso aí, que legal! Parabéns a todos pelo trabalho. Confira agora como fecharam os preços das proteínas animais no agromercado. A arroba do boi gordo, segundo o CPEA, média nacional R$ 311,40. O quilo do suíno, R$ 6,60 e o quilo do frango, R$ 4,45. Vamos agora ao momento das redes sociais, em que a gente mostra aqui as fotos e vídeos que vocês encaminharam para a nossa equipe ao longo da semana. Então, olha só que interessante, o pessoal do IDR Paraná enviou para a gente esse momento que foi muito bacana lá na Vital, né? A vitrine de agroecologia no show rural. E parece que eu identifiquei alguém aqui que participou desse momento. O senhor estava lá lá com meus alunos, está muito bom. É um momento muito assim, especial para os alunos que estão saindo, né? A agroecologia é um tema muito interessante. Eles puderam vivenciar isso muito bem. Que legal. E tá aí os registros então, né? A gente agradece ao pessoal da assessoria do IDR que nos enviou as imagens. Seguimos então, olha só o que o Gilmar Bife, lá de Lindoeste, encaminhou para a nossa equipe, plantio de repolho na palhada. Então é o sistema de plantio direto de hortaliças, né? Então um sistema interessante, né, professor? Preocupado em manter a umidade e proteção do solo, né? Isso é muito interessante. O sistema em si é interessante. Isso aí, mantendo a umidade, suprimindo as plantas daninhas, né? Show de bola. Seguimos? Olha aí que legal então essa imagem que a gente recebeu do seu Reneu Coach. Olha que beleza que tá esse trigo, né? Lá em Campo Bonito, ele que é nosso telespectador de sempre. Um abraço para ele e toda a família e tomara que o trigo continue assim, né? Trigo é fantástico, né? Dá umas fotos bonitas, tanto quando está verde quanto maduro também, né? Quando ele está em ponto de colheita, é fantástico. Lindo em foto e a produção tá linda também. Seguimos. Olha aí, falando em trigo, né? A gente também recebeu aqui da região de Toledo. Olha só, quem enviou essa foto foi o Rubens Nakagawa, produtor rural da linha São Luís. Tem mais uma foto dele. O trigo também indo muito bem por lá. Daqui uns dias vai ter colheita, a gente vai acompanhar com ele. Show de bola. Sucesso aí na produção. E agora a gente vai acompanhar algumas fotos que foram enviadas pela Dirlene Aparecida de Guaraniaçu, que estava lá na Feira dos Sabores em Curitiba. A Agroindústria Dani, aí, né, com os produtos. Vamos lá, falando então, né, em participação feminina e atuante no agro, teve uma visita técnica nessa semana da Comissão de Mulheres de Palotina, lá na propriedade da Evandra, nossa sempre parceira, ela que cultiva copos de leite em São Miguel, lá na linha, né, São Miguel em Toledo. Então a Gladys, junto com as mulheres, mandou essa foto para a nossa equipe. Parabéns aí por essa iniciativa. Olha só, a gente também registrou um momento interessante ao longo dessa semana na Fazenda Escola do Centro FAG, com a participação aí de alguns profissionais, né, que são parceiros da Fazenda. Então, o Paulo Rassi, representando a multinacional russa Eurochem, que é uma das líderes globais na produção de fertilizantes, aí junto na foto com o Assis Gurgax Neto, né? E também o Helmut Bleil, que é o gerente da Fazenda Escola. Eles registraram esse momento, né? A nossa equipe participou com eles e mostrou um pouquinho desse networking, dessa interação. Muito bem, bom trabalho a todos. E agora seguimos para as indicações aqui, né, do programa de pós-graduação do Centro FAG, especialização em fertilidade do solo para culturas de alto rendimento. Quem quiser saber mais sobre essa especialização, o contato está na tela, é o 453321-3964. Mais uma dica aí para quem quiser se especializar, né, em produção de bovinos de corte e leite. Então, temos aí também essas possibilidades. Tem o e-mail da pós, fag.edu.br/pós, e o QR Code na tela para você saber mais informações. É isso aí. Temos também a Feira do Artesanato em Espigão Azul, distrito aqui de Cascavel, né? Em que vai ocorrer aí a venda de produtos feitos pelas participantes do Grupo de Artesanato de Espigão Azul, no dia 12 de setembro, a partir das 3 horas da tarde, lá no pavilhão da igreja. Além disso,
nós temos também a indicação aqui do Hackathon para fruticultura. Então, crie uma solução inovadora para o cultivo de frutas no oeste do Paraná e concorra a prêmios. Para você que quer participar, então, aí, né, desse concurso que é o Hackathon, junto aí da realização da Copavel e a Itaipu, então você pode se inscrever e participar com a sua ideia. Vale muito a pena e tem prêmio aí nessa dinâmica. É com esse recado que a gente encerra aqui o nosso quadro das redes sociais. Professor Celso, um ótimo domingo para o senhor. Até semana que vem. Um ótimo domingo para ti. Até semana que vem, pessoal. Tchau, tchau, pessoal. A gente se vê no próximo Agrofag. Até lá.